Prontinho, tá tudo pronto agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Quase boa tarde, mas boa tarde só depois que a gente almoçar, né? Aí a coisa funciona. Pessoal, é um prazer muito grande estar aqui novamente, né? Eu acho. Quantos anos já, Fábio? Fábio, filho, fica conversando aí. Quantos anos já que a gente já está nessa brincadeira aqui do alcance? 8 anos já? 7º ano, né? 7 anos que a gente está aqui, tentando passar um pouquinho que a gente sabe para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal que está nas salas assistindo aí por vídeo, o pessoal que está nas cidades conveniadas, né, assistindo também por vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai trabalhar um pouquinho hoje de sociologia. Quando eu vier por aqui, ou é sociologia, ou é filosofia, ou é história do Brasil, ou é história geral, problemas amorosos, astrologia, qualquer coisa dessa daí a gente toca para frente. Então vamos lá. Se o Fábio vacilar, até matemática também. Pois vamos lá. Pessoal, antes da gente começar, queria fazer um convite a todos vocês. Essa semana, melhor dizendo, antes de ontem, eu criei um canalzinho no YouTube. Estão todos vocês convidados. Ali está o nome dele, ó. Filosofia é Fácil. Esse canal você vai acessar, e por enquanto eu já botei 3 aulas lá de filosofia, tá? Elas são aulas curtas, de 5 minutos, 6 minutos, para que você veja de maneira simples os pontos fundamentais da filosofia. Então, não é para quem vai fazer prova de mestrado de filosofia. É para quem está se preparando para o Enem. Para o Enem, você tem que saber, obviamente, a fundamentação filosófica. Então, na primeira aula eu botei sobre o pensamento mitológico. Na segunda eu coloquei sobre a transição do mito para a filosofia. E na terceira eu coloquei sobre os pré-socráticos. E aí, toda quarta-feira à noite, eu vou estar postando uma nova aula. Então, né, a gente vai seguindo. Então, a gente vai agora, nessa semana, vamos colocar sobre os sofistas. Depois, a gente volta sobre Platão, Aristóteles, Sócrates, filosofia medieval, e vai caminhando aí no decorrer do ano todo, tá? Estão todos convidados, né, para dar uma olhadinha lá, curtir, né? Se você achar assim interessante, deixar como é que diz? Um comentário, assim, professor, ficou legal, então, professor, me diz um negocinho aqui, tá? E assim vai indo. Ficam todos aí muito à vontade de participar desse projeto, tá legal? Pois hoje a gente começa sobre sociologia. E aí o nosso material está na página 35. Tava dizendo pro Fábio ali que eu tô ficando velho, mas essa letra tá bem pequenininha aí, né? Já chegando perto dos 50, a gente começa ficando, né? Daqui a pouco precisar usar óculos, né? É porque vocês estão me vendo de longe, né? E assim, um corpinho de 20, né? 20 quilos. Pois bem, como é? Vê de longe, não vê as pregas, a gente bota assim uma maquiagem assim, ó. Tu é doido. Pois vamos lá. Pessoal, vamos então tentar fazer uma aula agradável, né? Afinal de contas, o pessoal acha que filosofia, acha que sociologia é difícil. Não é. Agora, você tem que estar ligado, né? Você tem que conectar os temas filosóficos e sociológicos à nossa realidade. Se você faz isso, você acha filosofia fácil. Se você faz isso, você acha sociologia fácil. Agora, você for querer ficar decorando termos filosóficos, vai ficar difícil. Não precisa você ficar decorando termos, a gente precisa compreender os termos. Porque na prova os termos já vêm escritos. Então vem um texto falando sobre uma situação, e aí você vai precisar então apenas compreender essa situação. Pois vamos começar? Então eu botei uma pequena teoria, né, simplificada aí para vocês, e temos 10 questões para resolver, tá? Temos até aqui 12h45, né? Tive um pouquinho aí do tempo aí reduzido. O Fábio está me devendo essas. Pois bem, e dessa forma, vamos mandar brasa que tem um bocado de coisa legal para a gente conversar. Vamos lá. Como é que a filosofia surgiu, Exiliano? A filosofia surgiu lá no mundo grego, né? A sociologia é bem mais nova. Meu amigo, você querer comparar filosofia com sociologia é querer comparar a minha idade de jovem com a do Fábio, meu irmão, né? Então, Fábio é idoso, eu me lembro, ia para casa dele, a gente é amigo dele, a gente era pivete, né? Nossa diferença é de 2 anos de idade, e a gente ia lá jogar
time de botão, andar de bicicleta, jogar de videogame, né? Então, você comparar a filosofia com sociologia, cara, é uma distância imensa. Filosofia surgiu antes de Cristo. A sociologia é novinha, estalando assim, ó. Se for comparado, lógico, com a filosofia. Ela surge no século XIX, no contexto, então, da Revolução Industrial, nas consequências da Revolução Industrial. E por que, Ciliano? Porque a Revolução Industrial foi legal demais. A Revolução Industrial, ela trouxe uma série de transformações para a nossa sociedade. Transformações positivas e transformações negativas. Opa! Então, vamos ver com calma. Lógico, depois você vai ter um encontro com o meu grande amigo André Rosa, que já veio um dia aqui falar de história geral, né? Vai ter um outro dia que ele vem para falar dentro do contexto das revoluções, ele fala da Revolução Industrial. Mas eu tenho que dar essa introduçãozinha para a gente entrar na sociologia. Então, a Revolução Industrial, ela trouxe consequências positivas. Por exemplo, você vai ter o aumento da produtividade. Imagina uma produção artesanal. Produção artesanal que era aquela do mundo antigo, do mundo medieval. Você tinha um artesão que ele tinha que fazer todos os momentos, todas as etapas do processo produtivo. Eu ia construir uma cadeira de madeira. Eu tinha que ir na floresta, escolher a árvore, derrubar a árvore, cortar em pedaços, levar os pedaços para a oficina, montar a cadeira, lixar a cadeira, pintar. Então, dessa forma, ele vai bater a foto aí só para ficar na lembrança dele. Pois vamos lá. Então, dessa forma, o que você vai observar é que eu gastava muito tempo. Já pensou? Quanto tempo eu ia levar para fazer uma cadeira? Uns 3 meses, né? Só o tempo que eu ia levar para derrubar a árvore com esse meu bração aqui, ó. Tu é doido? Pegava um machado, não conseguia nem levantar o machado. Daqui que eu fosse conseguir derrubar a árvore, já passou já 3 meses já só para a árvore. Mas é lógico, o que eu quero dizer para vocês é que o artesão, como ele faz todas as etapas do processo, a produtividade dele vai ser pequena. Mas para a época era suficiente, né? Porque na época você tinha o quê? Você não tinha ainda o pensamento capitalista do lucro, a produção em grande escala. Aí veio a baixa idade moderna, a baixa idade média. E depois a idade moderna. E com isso veio o mundo capitalista. E a necessidade de produzir mais surgiu. Aí aquela produção artesanal já não era mais suficiente. Eu vou ter que mudar o sistema produtivo. E aí nós vamos ter então o que chamamos de produção manufatureira. E o que é que vai caracterizar? Simples, a divisão de tarefas. Agora não é só uma pessoa que vai fazer tudo, mas um grupo. Então, enquanto algumas pessoas saíam para a floresta para escolher a árvore, outros já saíam com o machado só para derrubar a árvore. Ele não perde tempo escolhendo. Quando ele chega lá, a árvore já está marcada. É só tu derrubar. Outros vão sair só para pegar as árvores que já estão no chão e cortar em pedaços. Outros vão sair só para pegar os pedaços que estão no chão e levar para a oficina. Outros vão estar na oficina para montar. Outros vão estar na oficina para lixar e pintar. Olha aí que legal. Então, como você vai ter muita gente nesse processo, você vai ter uma maior produtividade. Se eu tenho maior produtividade, eu vou poder ter mais produtos para vender, eu vou aumentar o meu lucro. Óbvio, isso acontece quando? Na Baixa Idade Média, quando você tem o desenvolvimento comercial e urbano, o surgimento da burguesia, o pensamento capitalista surgindo. Mas aí, o capitalismo vem com tudo no século XVIII. As transformações ocorridas, principalmente na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, levando a burguesia ao poder, estabelecendo o parlamentarismo, a política dos cercamentos, garantindo agora, né, mais campos de pasto para as ovelhas e assim ter mais lã, mais matéria-prima. Você vai ter então a expulsão das pessoas que viviam no campo e aí eles vão para a cidade servindo de mão de obra. A grande quantidade de ferro e de carvão que tinha na Inglaterra, tudo isso fez com que a Inglaterra explodisse com a Revolução Industrial. E aí agora você vai ter a máquina. É sensacional, ó. Porque a máquina, se você der manutenção, ela não para. A máquina vai estar ali, ó. Produz. A máquina não para beber uma aguinha. A máquina não para ir no banheiro. A máquina não para conversar com a máquina do lado. Ela produz. E dessa forma, é lógico, a produtividade vai aumentar. E isso vai ser bom para todo mundo. É bom para o capitalista? Lógico que é.
Se tem mais produtividade, ele vai vender, ele vai lucrar mais. É bom para a gente, Aciliano? É. Quer um exemplo? Levanta a mão quem não tem um aparelho celular. Pouquíssimas pessoas. Pronto, pode baixar. Agora, levanta a mão quem tinha um aparelho celular. Vocês que são mais jovens, não levantem, mas digo pelo pai de vocês. Os que já têm mais de 20 anos podem levantar a mão e participar. Quem tinha um aparelho celular em 1996? Pouquíssimos tinham. Por que, Aciliano? Porque quando chegou o celular aqui em Fortaleza, foi em 1995, né? Chegaram aqueles primeiros aparelhos, o Motorola PT550, um tijolão que você abria assim e puxava a antena. Eu tinha um bicho daquele, ele servia para duas coisas. Tanto servia para eu ligar, como servia como peso para eu não voar no vento. Eu botava aqui, ó. Era uma maravilha. Pois bem, então, por que tão poucos tinham celular naquela época, Ciliano? Porque era muito caro. E por que era caro? Porque era raro. O que é raro é caro. Eram poucos produtos, eram poucas empresas. A linha telefônica, você tinha que comprar a linha telefônica pela Teleceará celular. E hoje em dia você tem um bocado aí, que eu não vou fazer propaganda de nenhuma delas que não estão me pagando para isso, né? Mas você tem a empresa A, B, C, D e por aí vai. Então, hoje você tem, com a maior produtividade, também a queda do preço. Então, alta produtividade é bom para todo mundo. Para quem consome, que o preço cai, lei da oferta da procura, não é não? Quanto maior a oferta, o preço vai cair. Pois bem, além disso, o que mais trouxe de bom a Revolução Industrial? A Revolução Industrial trouxe o desenvolvimento dos transportes. Já pensou? No século XVIII, digamos que tu morasse na Barra do Ceará para vir para a aula aqui no século XVIII. No século XVIII, meu filho, você tinha 3 opções. Se você fosse pobre, você vinha andando. Se você tivesse algum dinheirinho, você compraria um cavalo. Se você fosse muito rico, você viria de carruagem. Olha aí, você chegando aqui de carruagem. Você sentindo assim a Cinderela? Ah, não? Moral, o top. Ora, mas olha o que aconteceu com os transportes. Os transportes ficaram sensacionais. Hoje tem transporte de todo jeito. Se você quiser vir lá da Barra do Ceará para cá a pé, você vem. Não vem não? Se quiser vir de bicicleta, vem. Se quiser vir de moto, quiser vir de ônibus, quiser vir de carro, quiser vir de helicóptero, a moral. Você chegando aqui? É isso. Então veja que nós temos a evolução dos transportes. É, Ciliano? Quer dizer que os transportes evoluíram só para vir assistir tua aula aqui no Alcance, foi? Não. Foi para viabilizar o comércio e a produção. Imagine, você era o dono de uma indústria e você morava na Inglaterra. Parte, obviamente, da matéria-prima era produzida na própria Inglaterra mesmo, né? Mas muito da matéria-prima era produzido nas suas colônias na América do Norte. Nas colônias do sul do que hoje é Estados Unidos, se produzia algodão. Agora olha o tempo que não levava. Tu ia ter que mandar um navio, saindo da Inglaterra até os Estados Unidos. O navio ia chegar lá, pegava o algodão, botava dentro, o navio voltava. Levava meses uma viagem dessa. Então, se você viabiliza um transporte mais eficaz, a produção vai ser favorecida. Porque é lógico, você vai poder tanto ter a matéria-prima mais rápido, mas você também vai poder escoar a produção cada vez mais. Além disso, evolução dos meios de comunicação. Isso aí é sensacional, né? O pessoal me diz aqui, ó, século XVIII, quando você queria se comunicar com alguém, só tinha um meio: carta. Levanta a mão quem ainda manda assim constantemente cartas para os amigos para se comunicar. Só uma pessoa, 2, 3. Ainda tem um povo aqui que mora no século XVIII ainda, né? Vocês já ouviram falar em computador, negado? E-mail, WhatsApp, essas coisas modernas. Vem no celular, de graça. Você pega o Wi-Fi de graça, né? Aí pode mandar direto. Mas veja, Ciliano, por que os meios de comunicação evoluíram? Não para aproximar as pessoas,
Não para você bater aquela selfie assim, ó, e mandar para os amigos, mas para viabilizar o comércio. Hoje em dia, você quer fazer uma compra, você entra num site, www.comprequalquercoisa.com, você vê lá o produto que você quer, você clica no produto, você diz a forma de pagamento, dá o número do seu cartão ou o boleto, pagou e a comercialização foi efetivada. Simples assim. Então é lógico que os meios de comunicação evoluíram bastante. Óbvio, para viabilizar a venda, o comércio, a atividade comercial. Porque quanto mais eu vender, mais eu vou querer produzir para vender mais ainda. Beleza? Mas o capitalismo também trouxe algumas coisas aí negativas. Por exemplo, você vai ter a destruição da natureza. Já pensou? Você assiste aquele filmezinho Wall-E. Assistiram Wall-E? Cadê o povo da Terra? Estão aonde? No espaço. Por que eles estão no espaço, Aciliano? Porque a Terra está inabitável. Nós destruímos o planeta Terra. Tem aquele outro, eu nunca sei se é Elysium ou se é o outro, que é uma estação espacial onde os ricos moram, vivem lá para sempre e os pobres moram aqui na Terra. É Elysium, hein? Elysium. Tá? A Terra vai estar destruída. E quem destruiu a Terra? A ganância humana. Lógico que hoje melhorou até bastante, né? Hoje você tem o que a gente chama, né, de uma produção sustentável. Mas século XVIII, século XIX, século XX, cara, esse negócio de produção sustentável veio dos anos 80 para cá. Até então, nós tínhamos aqui, ó, a gente jogando lixos e lixo e lixo no ar, no mar, em tudo quanto é canto. Então, houve, obviamente, esse desequilíbrio na natureza. Além disso, os trabalhadores serão extremamente explorados. E por que, Aciliano? Ora, digamos então que eu crio a minha empresa e trago para cá. CC Corporation. Pronto. E eu vou precisar de funcionários. Vou colocar, preciso de 50 funcionários, 50 operários. Só que vocês moravam no campo, devido à política dos cercamentos, vocês tiveram que sair do campo e vieram para a cidade. Chegando aqui, vocês vão precisar de emprego. E vocês são, digamos, 3.000. 3.000 querendo e só tem 50 vagas. Você é o primeiro da fila. Você chegou há 2 dias antes, ficou lá para ser o primeiro da fila. Chega a sua vez, aí eu lhe ofereço o seguinte emprego. Você vai entrar às 6 horas da manhã, vai sair 10 horas da noite. Não tem descanso semanal remunerado. Se você quiser descansar no sábado, pela sua religião, ou no domingo, pela sua religião, o problema é seu, eu vou descontar do seu salário. Você não tem salário mínimo, não tem 13º, você não tem direito a nada. Pega ou não esse emprego? Na hora que eu estou passando fome, eu estou desesperado, a minha família, eu tenho 10 meninos em casa passando fome. É esse emprego ou a família passando fome? Então, devido à existência desse exército de operários desempregados, o capital ele pode explorar o operário, lhe pagando uma situação miserável, e o operário ainda dá graças a Deus que tem aquele emprego, que pelo menos é aquilo, é melhor do que estar passando fome. E além disso, nós vamos ter o aumento dos problemas sociais. Como essas pessoas vieram do campo para a cidade, não tinha casa para todo mundo não. Então vão começar a surgir as periferias, vão começar a surgir os cortiços, onde lá não vai ter então energia, não vai ter água encanada, não vai ter então médico, hospital, não vai ter infraestrutura. Além disso, nem todo mundo que veio conseguiu emprego, e esse povo que não vai ter emprego vai viver de quê? Aí você vai começar a ter então pessoas pedindo esmola, você vai começar a ter alguns que acabam entrando para o crime, a violência urbana aumenta. Opa! Pois é aí onde a sociologia vai começar agora. Como a gente viu, o capitalismo trouxe um bocado de coisa legal com a Revolução Industrial, mas trouxe também algumas questões negativas. E aí a sociologia vai surgir como uma ciência para tentar explicar
essas transformações ocorridas no ser humano como consequência da Revolução Industrial. Beleza? Ciliano, peraí. Se a sociologia está chegando agora, meninazinha de 2 aninhos de idade, ela vai competir com a matemática, com a física, com ciências seculares. Como é que ela vai conseguir se impor, ser considerada ciência? Como é que os caras vão considerar a sociologia ciência? Ciência humana, isso não é ciência. Simples. É aí onde nós vamos ter, então, a presença de 2 pessoas sensacionais, Augusto Comte e Emily Durkheim. Porque eles vão defender o que a gente chama de positivismo. O positivismo, então, ele vai ser aí uma corrente sociológica onde você vai estabelecer um método de ensino que seja viável, com leis que sejam imutáveis, como é o caso da matemática. Se eu pegar, tá aqui meu amigo Fábio que não me deixa mentir, se eu pegar um triângulo reto, sempre o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Vai ser ou não vai ser? Sempre. Sempre. Então eu tinha que criar também na sociologia uma confiabilidade. As pessoas tinham que confiar nessa nova ciência que está surgindo. E por isso ela tinha que ser mecanicista. Porque era o mundo que a gente vivia naquela época. Era um mundo em que a física, a ciência, os elementos todos já agora explicados, gravidade, essas coisas, tudo isso já tinha sido explicado. E como é que a gente vai explicar o comportamento humano? A gente também vai ter que explicar de uma forma científica. Então, quando a gente observa o positivismo, é a cara do bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso é a bandeira do Brasil. Porque, obviamente, foi a grande influência positivista dentro dos militares, na escola militar, principalmente com Benjamin Constant, durante o segundo reinado, que vai, obviamente, liderar o golpe que derrubou Dom Pedro II e que criou a República no Brasil. Vamos ter alguns dias para conversar aqui sobre Brasil, história do Brasil, e a gente vai ver que a história do Brasil foi marcada por golpes, né? A independência do Brasil foi um golpe, a República foi um golpe, a chegada de Vargas ao poder foi um golpe, a saída de Vargas foi um golpe, e depois a gente fala sobre todos esses golpes. Pois vamos lá. Então você vai ter, no positivismo, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ciliano, o que o Augusto Comte queria dizer? Ele queria dizer o seguinte, pessoal, que para as coisas darem certo, para as coisas funcionar, você tem que criar um mecanismo. Você tem que criar um mecanismo ordenado. Por exemplo, vocês querem entrar na universidade próximo ano. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Se organizar, né? Fazer um programa de estudo, ter um horário de estudos, cumprir, porque não adianta você fazer, você faz e não cumpre, é mesmo que nada. Cumprir o seu horário de estudo. E dessa forma é lógico, você seguindo essas regras, a possibilidade de você ter o seu objetivo final é muito grande. Aí, o nosso amigo Augusto Comte disse, o pensamento humano e a sociedade humana evoluiu com o tempo. E agora nós estamos num estágio mais evoluído, que é o estado científico. Por isso que ele falou a famosa lei dos 3 estados. Tum, tum, tum. O primeiro estado de evolução humana é o que ele vai chamar de estado teológico. Era na época, então, dos povos primitivos, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, na Idade Média, porque durante todo esse período você tinha uma forte presença do mito, você tinha uma forte presença da explicação através dos deuses. Na Idade Média, a gente vai conversar aqui um outro dia sobre filosofia, nós vamos falar sobre Agostinho, sobre Santo Tomás de Aquino, a valorização da fé. Então, era um mundo antigo, um primeiro estágio de evolução humana, era tudo explicado pela religião, era tudo explicado pela fé. Mas aí veio a Baixa Idade Média, veio um movimento chamado humanismo, e no início da Idade Moderna, um novo movimento chamado Renascimento, que meu grande amigo Stelle acabou de falar para vocês. E ele trouxe uma nova perspectiva do pensamento. O pensamento teológico ele será, de certa forma, questionado,
E agora nós vamos ter um pensamento racional. É o que a gente vai chamar então de estado metafísico. O estado metafísico é aquele onde as explicações racionais elas irão se impor sobre a explicação mítica. Só que agora nós estamos no século XIX. O negócio é muito mais do que isso. Agora não adianta apenas a gente ter uma explicação de blá 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 de conversa. Eu quero provar 1 mais 1 igual a 2. Me prove como é que é esse negócio. É a nova sociedade. É a sociedade positiva. O estado positivo é aquele que valoriza muito mais a explicação metódica através de regras físicas do que simplesmente o discurso. Porque de blá blá blá, qualquer um pode lhe enganar. Mas na hora que você bota lá que 1 mais 2 é igual a 3, meu filho, você vai fazer a conta 1 milhão de vezes e vai ser aquilo. Beleza? Um outro cara que trouxe dentro do pensamento positivista foi o nosso amigo Emile Durkheim. Ciliano, e o que? Resolver a questão, né? Já. É porque eu estou vendo que como a gente perdeu um tempinho, daqui a pouco a gente resolve a questão. Deixa eu falar logo do Conte do Durkheim, que é tudo de positivismo. A gente mata logo o positivismo, resolve as questões dele e depois a gente volta para os outros temas. Que a gente vai para Karl Marx, falando sobre a questão do socialismo, e depois você vai falar então sobre a escola de Frankfurt, que foi desenvolvida como consequência do pensamento de Karl Marx. Legal? Pois vamos lá. Depois eu faço a questão. Vamos para o Durkheim. Durkheim ele vai dizer o seguinte: a sociedade se organiza como um organismo vivo. Vamos lá. Me diga uma coisa. Desde que a nossa aula começou, levanta a mão quem contou quantas vezes você piscou o olho. Ninguém contou. Levanta a mão quem contou quantas vezes o seu coração bateu. Ninguém contou. Por que ninguém está preocupado em contar quantas vezes o olho pisca ou o coração bate? Porque eles estão funcionando bem. Se o nosso coração está funcionando bem, se os nossos olhos estão funcionando bem, nosso pulmão está funcionando bem, se os nossos organismos estão funcionando bem, o nosso corpo está funcionando bem. Me diga uma coisa, na hora que o seu estômago não começa a funcionar bem, você fica concentrado na aula, você está mais preocupado em dar uma carreira já? Não é não? Mas aqui, ó, tá tudo funcionando direitinho, tudo tá preocupado, rapaz, com nada. Se teu olho tá ardendo, se o teu estômago tá roncando, né? Tá tudo funcionando direitinho. Você já lanchou, tá abastecido, daqui a pouco vai almoçar, né? Então, o nosso organismo, ele funciona bem se os órgãos funcionam bem. Opa, olha o que o Durkheim vai dizer, fazendo uma analogia, sociologia, biologia. A nossa sociedade vai funcionar bem se cada indivíduo estiver fazendo a sua função na sociedade. Então, se cada pessoa fizer a sua função na sociedade, a sociedade vai funcionar bem. E dessa forma, então, Durkheim vai dizer que essa relação estabelecida entre os indivíduos chama-se de solidariedade. Solidariedade é o nome que Durkheim dá à relação entre os indivíduos. Essa solidariedade, ela pode ser observada de duas formas. Primeiro, solidariedade mecânica. Ciliano, arranja só minha garrafa d'água que eu esqueci de trazer para cá. Rapaz, isso que eu trouxe é minha filha, vai servir de escrava para mim. Pois vamos lá. Dessa forma, então, quando é que acontece essa solidariedade mecânica? Simples. Quando você está numa sociedade primitiva. Olha que lindo. Os índiozinhos. Vamos brincar de índio. É a nova essa. Tem gente aí que não era nem nascido, né, por essa música da Xuxa, né? Índio, fazer barulho. Índio, ter seu orgulho. Negada conhece a música, velho. Pois vamos lá. O Fábio queria ser. Aqui, como era o nome? Paquito, né, Fábio? Queria não? Tu é doido, rapaz. Ser Paquita ali o tempo todo com as Paquitas, com as Xuxa. Fazer o maior sucesso. Pois bem,
Então, ai não, tu queria ser menudo, né? Eu queria ser menudo, o pai lá, não se reprima, né? Então, bem, voltando para cá, quando a gente vê a solidariedade mecânica, pessoal, é numa civilização simples, tá? A vida do índio, que coisa simples. Os homens vão caçar, vão pescar. As mulheres vão cuidar da tribo. Os homens mais velhos vão passar seu conhecimento para os mais jovens. Os mais jovens vão aprender as funções para quando crescer, a tribo se manter viva. As relações são simples ou complexas? Simples. Quando as relações na sociedade são simples, Durkheim chama então essa relação aí, né, esse conjunto de relações que ele chama de solidariedade mecânica. Ciliano, e quando a solidariedade é numa sociedade mais complexa, aí ele chama de solidariedade orgânica. Exemplo, a nossa sociedade atual. Tchan. Botei aqui vários exemplos de profissões. E me diga lá, todas são importantes, não? Se você pega um lixeiro, ele é importante? Lógico que sim. O motorista de ônibus é importante? Lógico. O policial, o médico, o professor, todos são importantes. Só que é lógico, né? Como a nossa sociedade é mais complexa, nós temos aí relações mais complexas entre esses grupos. Mas existem relações entre esses grupos. E aí essas relações, o Durkheim vai chamar de solidariedade orgânica. Beleza? Então, a solidariedade mecânica acontece quando as relações se estabelecem em uma sociedade muito simples. A solidariedade orgânica acontece quando as relações se estabelecem em uma sociedade mais evoluída, mais complexa. Pois bem, só que o nosso amigo Durkheim ele ainda disse outra coisa. Todos nós somos importantes dentro da sociedade porque nós temos função social. E aquilo que a gente faz na sociedade, ele chama de fato social. Então, fato social é tudo aquilo que o indivíduo pratica em sociedade. Vamos dar um exemplo? Levanta a mão quem tem o costume de andar para cima e para baixo em Fortaleza, nu, pelado. Alguém tem coragem de sair daqui e já tirar a roupa? Agora não, só depois. Olha, tem uma doida ali dizendo que é pelada. Ah, bicho. Bora pra cá. Então, dessa forma, o pior que é ela fica dizendo que é a amiga do lado. O que eu tô percebendo é isso. Vamos aqui. Por que a gente não anda nu, hein, pessoal? Quem nasceu vestido, levanta a mão. Todo mundo nasceu nu, não? Ah, é porque a vestimenta faz parte da sociedade. É um fato social. É uma ação humana em sociedade. Opa, aí o fato social ele tem 3 características. Primeiro, ele é coercitivo. Ele é imposto. Você quando é pequenininho, você não anda nu dentro de casa, não anda? Pequenininho, bebezinho, né? Então você anda nu, você faz até brincadeira, né? Você chega pelada, aí todo mundo fica, ai, pelada. Né? Pois bem, mas a partir de certa idade, você não anda mais. Né? Já pensou? Você é menina. Você andava pelada dentro de casa, todo mundo achava engraçadinho. Mas a partir do momento de certa idade, você leva um carão, você fala, menina, coisa feia. Já tá uma moça andando pelada dentro de casa? A bichinha chega e fica assim, ó. Pensando que ia arrasar, caramba, que estava chegando pelada, que todo mundo fazia festa, agora leva um carão. Menino que é bicho danado, né? Menino tá ali um bocado de amigo do pai brincando, aí o menino chega brincando pelado assim, ó, yeah! Né? E todo mundo brinca, todo mundo faz uma bagunça com o pivete. Mas a partir de certa idade, quando ele faz isso, o pai tá no grupo de amigos assim, vem cá, vou arrancar essa piroca velha. Pronto. O menino foge, mola. Porque nunca mais ele vai chegar vestido, chegar pelado. Aí depois ele volta, né? Aí ele volta todo de calção assim, ó. Agora você tá um garotão. Né? A meninazinha que saiu assim, ó. Ela vai lá, se veste, volta toda bonitinha de vestido. Aí, agora tá a princesa linda do pai. Pronto, não é não?
A gente aprende a andar vestido porque o fato social ele é imposto. Ele é exterior. Você não nasce com essa vontade. É imposto de fora para você. E ele é genérico. Todos andam vestidos. Você anda vestido porque todos andam vestidos. Se você tivesse nascido numa comunidade naturista, onde todo mundo andasse pelado, você iria se acostumar a andar pelado o tempo todo. Não é não? Ciliano, peraí. Quer dizer que o que todo mundo faz é o comum, é o aceito. Isso. E se eu quiser ser o diferente? Mas sempre tem um que é diferente. Lembra do ratinho, né? A música do ratinho que cantava pra lua? Sempre tem um que é diferente. Pois quando você é diferente, meu filho, não queira ser diferente nessa sociedade, não. Cara, diferente na nossa sociedade sofre. É perseguido. Tudo que acontece, você sendo diferente, você vai sofrer o preconceito da sociedade. Porque aí é lógico, Durkheim vai dizer que aquele que é diferente pratica o que a gente chama de anomia social. Anomia social, então, é aquela prática que foge ao que é comum à sociedade. Aquilo que é comum à sociedade é o fato social. Aquilo que foge ao que é comum da sociedade, nós chamamos então de anomia social. Tá beleza? Pessoal, eu estou preocupado com o tempo, que já são 12 horas, né? Aí, vamos fazer o seguinte, cada questão que vai ter aqui, o gabarito está aqui, o gabarito está com vocês, tá? E aí, vamos para as teorias. Vai ter uma questão que eu vou ter que resolver com vocês mesmo lá na frente, quando eu estiver falando de indústria cultural, porque para resolver a questão é um videozinho que eu trouxe para cá. Pode ser assim? Tranquilo? Pois valeu. Então a gente ia resolver a segunda questão. A segunda questão então fica sendo a letra B de beijo. Olha aí que coisa romântica. Então vamos para frente. Quando a gente for agora para a terceira questão, a gente vai falar de um cara legal chamado Karl Marx. Pronto. Agora pronto, Ciliano, vai sair todo mundo daqui comunista. Não necessariamente, mas revolucionário. Não? Para você ser revolucionário, não precisa você ter o cabelão grande, não precisa você se vestir feito hippie. Basta você se inquietar e não aceitar as indiferenças da sociedade. Esse é o espírito revolucionário. Pois vamos lá. Quando a gente fala do Karl Marx é um grande pensador também, assim como Durkheim, assim como Comte. E ele vai defender, dentro ali do pensamento do materialismo histórico, o seu pensamento se baseia na dialética. Ciliano, a dialética não foi ele que criou, não. Não, cara. Dialética é de um outro pensador chamado Hegel, que a gente vai falar num outro momento. E o que a dialética diz? Tudo está em constante transformação. Ou seja, tudo muda. Pense. Faz tempo que já falo isso. Quando você pega lá no mundo pré-socrático, já tinha um cara chamado Heráclito, que dizia que tudo muda, né? Você não toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque quando você entra no rio, as águas já não são as mesmas, nem você é mais o mesmo. Então é um pensamento antigo. E aí é lógico, Karl Marx vai fundamentar seu pensamento na dialética, onde tudo muda. A questão é, se tudo muda, a sociedade muda? Lógico que sim. O que faz a sociedade mudar? De acordo com Karl Marx, a sociedade muda de acordo com a luta de classes. Então, Karl Marx diz que em toda a evolução da humanidade, sempre teve um grupo dominante, sempre teve um grupo dominado. Você tinha os senhores e os escravos, você tinha os senhores feudais, os nobres, e os camponeses, os servos. E no mundo capitalista, você tem a burguesia, dona dos meios de produção, e o proletário. Ciliano, e como é que esse proletário pode mudar essa situação, já que tudo muda? Só tem um jeito. No dia que esse proletário tiver consciência que é explorado, no dia que você tiver consciência que você é dominado, é o primeiro passo para você ser livre. O primeiro passo para você buscar a sua liberdade é você ter consciência que você é dominado. E aí sim,
Quando os operários tiverem consciência, eles vão se unir e promover a revolução proletária. Olha aí. Operário do mundo inteiro, univos. Esse ano, como é que tu tá falando um operário e tem um cara aqui com um instrumento da cidade, mas tem um outro aqui com o instrumento do campo? Meu filho, operários somos todos nós. Eu sou um operário, só que o meu instrumento é o data show, a minha voz, o microfone, mas eu sou um operário. O médico é um operário, o dentista é um operário. Todos nós somos operários, porque nós servimos ao sistema. É ciliano, mas tem gente que acha que não é operário, não. Essa é a grande jogada da burguesia do capitalismo. Enquanto os pobres imaginarem que não são pobres, eles nunca vão se unir. Esse é o grande problema. O capitalismo foi tão inteligente que ele criou uma hierarquização dentro da pobreza. No meio dos pobres tem uma hierarquização. O que é mais pobre, menos pobre, menos pobre, menos pobre, né? Que é para os pobres não se unirem. Aquele cara que ganha 20 mil, ele acha que não é pobre. Ele acha que só é pobre quem ganha R$500 por mês. Ele é pobre do mesmo jeito. Por quê? Ele apenas vende a força de trabalho. E ele pode ser demitido e passar a não ter nada. Hoje ele tem, amanhã tudo lhe é tirado, se ele for demitido do trabalho dele. Ele só tem a força de trabalho, ele não tem os meios de produção. Então a grande ilusão do sistema capitalista chama-se classe média. A classe média é o pobre que não quer ser pobre e pensa como rico. E dessa forma, ele repassa a ideia da classe dominante. Ciliano, quer dizer que a classe dominante vai querer manter os pobres sempre dominados? Exato. Por isso eu trouxe um videozinho para mostrar para vocês. Na hora quando eu fui testar aqui, o vídeo não apareceu, não saiu direto. Então, peço só para desligar as luzes, por favor, meu amigão ali da técnica. Mas aí eu fiz o seguinte. Eu deixei o conjunto de arquivos de vídeo que eu vou passar tudo aqui, ó. E aí eu passo daqui o vídeo. Pronto, formiguinhas. Cadê? Olha que cena legal. Formiguinha. Foi que houve aqui que não deu certo. Tá só o áudio, é? Como diria na época do exército, última forma. Muito bem. Pessoal, esse vídeo deixa eu explicar para vocês. Não pegou, não vou perder tempo tentando pegar, não. Acende a luz de novo aí, amigão. Esse vídeo, você depois dá uma olhadinha no YouTube. Você bota assim, Formiguinha Z. É assim, tá o chefe dos besouros lá, eles são gafanhotos. E eles tinham atacado as formiguinhas. E aí uma formiguinha peitou o gafanhoto, ó. E o gafanhoto deu uma chibatada na formiga e eles foram embora. Isso, enquanto isso ele está tentando ajeitar aí. Pois bem, dessa forma então, quando os gafanhotos estão comemorando, aí o gafanhoto-chefe diz assim, precisamos voltar lá naquelas formigas. Afinal de contas, teve aquela formiga que me peitou. Aí outros gafanhotos dizem assim, mas chefe, é só uma formiguinha. Aí ele, é só uma formiguinha, é? Aí ele pega um grão e diz, deu certo, vai. A luz, por favor. Mas deixa pra lá. A luz. Foi só uma formiguinha. Mas tem aqui uma formiga que respondeu pra mim. Mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão. Foi só uma formiga. Chefão, elas são pequenas. Pequenas. Sei. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? É? E que tal agora? Doeu nada. E que tal agora?
Deixem uma formiga nos desafiar. E aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza. Não é por causa do rango. É para manter as formigas na linha. Pronto. Valeu, obrigado. Vai ficar por aqui ajudando nos outros, se for preciso? Valeu. Então, veja que legal, cara. Um filmezinho desse que é de criança. E é por isso que eu adoro o filme de criança. Porque traz as mensagens, né, de uma forma mais suave. Os gafanhotos são os dominantes. As formiguinhas são os dominados. E o que o gafanhoto diz? Deixe os dominados questionar o nosso poder, que eles vêm para cima da gente. Tem muito mais dominado que dominante? Se tem muito mais dominados, se os dominados todos se unirem, volta para cá de novo para a imagem, olha lá, se todos os dominados se unirem, o que vai ser dos dominantes? Estão perdidos. Aí o que os dominantes têm que fazer? Os dominantes têm que arranjar estratégias para nos manter dominados. Por isso que você vai observar, aqui é a resposta da terceira questão, mas vamos para o próximo tema. Por isso que você vai observar que o pensamento de Karl Marx ele é tão importante. A partir de Karl Marx, vem uma série de pensadores, alguns vão questionar Karl Marx, outros vão concordar com Karl Marx, que serão então os estruturalistas, né, os pós-marxistas. E aí é óbvio, esse pensamento vai servir, o pensamento de Karl Marx serve de base para esses novos pensadores. Lá na Alemanha, então, surgiu um grupo de pensadores, a Escola de Frankfurt, onde eles vão basear o seu pensamento no pensamento de Karl Marx, onde dois caras legais, Theodor Adorno e Max Horkheimer, eles vão defender a indústria cultural. O que é isso, Ceciliano? Vamos lá. A burguesia, ela já detém os meios de produção e a tecnologia. E ela vai usar essa tecnologia e esse conhecimento científico para dominar os meios de comunicação. E qual vai ser o objetivo dos meios de comunicação? Dominar você. Você vai ser doutrinado pelos meios de comunicação para fazer uma coisa simples: consumir. E aí os meios de comunicação, eles vão ter uma importância fundamental, porque você só vai comprar aquilo que você deseja. Os meios de comunicação têm que criar na sua mente o desejo de consumir. Aí é que é legal. É aí onde a gente vai observar a importância de vários programas. Por exemplo, fiquem atentos. Pode desligar a luz de novo, por favor? Eu tinha testado naquela hora, esse aqui tinha aparecido, né? Vamos ver se dá. Desliga a luz, por favor. Todo mundo conhece esse programa. Uns assistem mais, outros assistem menos. Chama-se Big Brother. E eu botei a abertura do Big Brother do ano passado. Eu queria que você visse e fosse contando na sua mente quantos dos atores e participantes você ainda lembra. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Um pouquinho mais de volume para dar emoção. Até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver? Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Se querer é poder, e até o final, se querer vencer. Prontinho, vamos acender as luzes, por favor. Pronto. Agora, levanta a mão quem reconheceu todos os participantes. Teve um bocado de gente, né? Memória ainda está fresquinha. Foi um dia desse. Agora vamos começar a puxar a memória de vocês. Tinha 2 participantes
que tinha irmão gêmeo. Quem eram os dois? Quem lembra, levanta a mão. Opa! Como é que é o nome daquele que apareceu? Manuel? Mas como era o nome do irmão dele? Antônio, é? A outra que era gêmea é a Emily, né? Que ganhou o programa. E a irmã dela? Pronto, olha que vocês estão lembrando da coisa. Pô, me diga uma coisa, quem foi o primeiro eliminado desse programa? Hã? Pois começa a dificultar quem foi o primeiro líder do programa. E quem foi que ganhou o terceiro anjo do programa? É Ciliano. Peraí, se você assistir um filme, depois você não conta a história todinha, não. Conta não. Você assistir um filme, a essência do filme, você não vai lembrar, não. Você vai assistir Os Vingadores. Aí começa o Loki chegando na Terra. Aí depois aparece ali o Homem de Ferro, o Capitão América, não é não? Você não vai lembrando do filme? Por que do Big Brother a gente não lembra das pessoas? Quem venceu o Big Brother 3? Quem foi o primeiro eliminado desse Big Brother desse ano? Veja que alguns desses caras que fizeram Big Brother, você nunca mais vai lembrar deles. Você lembra de alguns. Alguns ficaram famosos, Sabrina Sato, né? Aquela menina que faz a novela, a Grazi. Outros, ninguém sabe nem que existe. Sabe nem que fez parte do Big Brother. Por que, Ciliano? Porque o Big Brother ele não é para você lembrar das pessoas e das ideias dele. É para vender produtos. Quer um exemplo? Quando vai ter Guaraná liberado? Qual é o Guaraná que é liberado? Antártica. Você não lembra do Big Brother não, mas lembra que o Guaraná é o Guaraná Antártica. Quando vai ter prova do anjo? Quando vai ter prova do líder? E tem carro. Qual é a empresa de carro que é usada? Fiat. Todo mundo lembra. Então veja que os programas de televisão, assim como os filmes, eles têm uma função importantíssima. Fazer você sonhar. A propaganda ela é fundamental. Olha como a propaganda é legal. Poder da propaganda. Levanta a mão. Vamos fazer só com os meninos. Quem dos meninos... Eu sei que essa marca é tão famosa que as mulheres também conhecem. Mas quem dos meninos não conhece essa marca aqui, ó? Quem do auditório todo não conhece essa marca aqui? Ah, vocês estão de sacanagem. Ferrari, você conhece ou o carro, ou a mochila, ou o perfume. Ferrari é o que não, mas é lógico. O sonho de consumo da Ferrari é o carro, né? Todo mundo conhece o carro da Ferrari, sim ou não? Quem veio num para cá dirigindo? Veja como a indústria cultural ela é cruel. Ela faz com que você sonhe com coisas que talvez na sua vida toda você não consiga. Não é não? Talvez. Ninguém sabe. Só para as meninas agora. Quem não conhece essa marca? Das meninas. Tiveram ali umas 3. Louis Vuitton. Ah não? Meu amigo, você vai comprar uma bolsa dessa. É 40, 50 mil reais. Rapaz, você só comprar a bolsa. Minha filha me emprestou a bolsa aqui. Olha, o diabo nem emprestou assim. Pronto. Você vai comprar uma bolsa dessa Louis Vuitton. Meu amigo, você tem que saber usar, né? Tem que ser aquela coisa assim, ó. Né? Você não pode pegar, joga assim, feito um saco velho qualquer, né? Rapaz, uma bolsa de 50 mil reais, você tem que ter todo o carinho pelaquela bolsa, tá? Então veja que nós conhecemos os produtos dos ricos, os produtos dos poderosos, porém, nós não temos condições de consumi-los. Mas a gente sonha com isso. Mas é óbvio, a propaganda nos faz pensar isso. Mas é lógico que a propaganda ela também serve para atingir a gente. Quer um exemplo? Será que esse vídeo vai dar certo aqui? Assessor, como é que estão os vídeos por aqui? Assessor para tecnologia, como é que estão os vídeos? Desliga a luz aqui, por favor. Eu vou tentar botar. Se não funcionar, a gente vai aqui para aquela estratégia. Funcionou.
Vamos pra casa, Pio. Vamos pra casa, Pio. Querida mamãe, querido papai. No dia da criança eu quero um sapato. Na casa, Pio, lá da Cindy, Papa Pio. Vamos pra casa, Pio. Papa Pio. Sim, você também pra casa do Papa Pio. Casa, Pio. Vamos pra casa, Pio. Muito bem, a luz, por favor. Alguém não conhece a propaganda da Casa Pio? Cara, interessante que essa propaganda é a mesma há décadas, né? Eles mudaram até a letra da música, né? Porque antigamente era: querida mamãe, querido papai, no dia da criança eu quero um sapato. Na Casa Pio, que foi essa propaganda que passou aqui. Hoje em dia diz assim: no dia da criança eu quero o Papa Pio, né? Eles mudaram um pouquinho, é dia de Papa Pio. Então, agora vamos ser sinceros. Uma criança no dia da criança quer brinquedo ou quer sapato? Lógico, cara. Lógico. Mas então, Erciliano, para que eles fazem uma propaganda dizendo que criança quer sapato no dia da criança? Para ficar na sua mente. Porque a criança um dia vai crescer. E no dia que essa criança crescer, de tanto que ela ouviu essa propaganda, ela sabe que sapato vem de aonde? Na Casa Pio. Vê como os caras são interessantes, né? Então, os meios de comunicação, eles têm um poder sensacional sobre a gente. E uma das formas de rápido atingir as pessoas é a música. Vamos resolver uma questão? Para eu poder usar aqui esses próximos vídeos. Cara, eu quero resolver a questão sobre indústria cultural, que vai ser... Eu tô cego mesmo. Qual é que é da música, hein? Ah, tá aqui. Questão 6. Tá bem aqui assim, para enxergar. Questão 6. O modo de comportamento perceptivo, através do qual é a página 36. O modo de comportamento perceptivo, através do qual se prepara o esquecer e o rápido recordar da música de massas, é a desconcentração. Se os produtos normalizados e irremediavelmente semelhantes entre si, exceto certas particularidades surpreendentes, não permitem uma audição concentrada, sem se tornarem insuportáveis para se ouvir, por sua vez, já não são absolutamente capazes de uma audição concentrada. Aí ele vai perguntar lá na frente. As redes sociais têm divulgado músicas de fácil memorização e com forte apelo à cultura de massa. A respeito do tema da regressão da audição na indústria cultural e da relação entre arte e sociedade em Adorno, assinale a alternativa correta. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que existem algumas músicas que elas têm um único objetivo: vender. E você escuta tanto essa música que você pode até não gostar, mas você conhece. Quer um exemplo? Quem não conhece essa música, vai sair só o som, não vai passar o vídeo não. Ia. Vai sair por aqui. Pronto, eu botei um que é para exatamente ninguém saber o que é. E o som? Ih, rapaz, esse bicho está de sacanagem comigo hoje. E olha que eu cheguei e faltava uns 40 minutos para começar a aula, mas aí corre, foi rápido. Abri com... Os caras sabem tudo. Só falta o som. Ah, é? Pois deixa. Me deixa sem som mesmo, rapaz. Então nós estamos aqui para isso. Rapaz, uma vez eu fui dar aula para os meus alunos. Isso, eu era aluno de filosofia. A gente estava dando uma disciplina que era a prática de ensino, né? Então, a gente ainda era aluno. A gente combinou com uma escola que ia chegar lá. Pode deixar. A gente ia chegar lá na escola e dar um curso de filosofia para os alunos no sábado à tarde. Legal, tudo combinado com o diretor. Convidou os alunos todos foram. Quando a gente chegou lá à tarde, escola aberta. A gente foi dar aula onde? Na praça. Em frente à praça, tinha uma praça, a gente sentou os alunos tudo na praça, se sentindo os filósofos, né? Pois é a mesma coisa. A música que eu ia colocar, ela começa só assim, ó. Alguém não conhece o começo dessa música?
Não. Tu não conhece Vai Malandra não, mulher? Vai Malandra. Como é que é o resto, negado? Isso, mexendo com o bumbum. Tá não? Aí eu tinha trazido outra música aqui, ó. Para não testar e não dar certo, mas o começo todo mundo conhece. O começo é só assim, ó. Tã. É só uma buzina. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vai pegar que eu tenho fé nessa. Sei que diabo foi que esses arquivos hoje não abriram nenhum. Eita. Olha lá. Olha o começo da música, vê se vai. Oh, cara, não vai. Mas é só um toquezinho. Pã. Opa! Meu amigo, na hora que você faz o pã, você tá na festa? Festa, tava dançando, todo mundo. Vai chegar aqui para amanhã. Vamos lá. Então, você tá lá na festa, dançando. Aí cansou, né? Vai sentar um pedacinho. Essa aí era outra que eu ia passar. Pensei que não ia pegar, deixa pra lá. Quem não conhece essa aí? Bota de novo, só essa aí, o comecinho, ó. A menina indecente, venceu com a gente, não é não? Todo mundo conhece, cara. Vê a 3, ó. A 3 é que eu ia falar, ó. Tum, 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 tum. Não é não? Rapaz, tu tá sentado aqui na festa, cansado. Aí dá esse toque. Dá um toque de novo aí. Tu sentado aqui na festa. Aí dá o toque. Tu já se levanta. Se posiciona, meu filho. Que aí, ó, prepara. Não é não? É desse jeito. Mas vamos lá. Veja. Bota lá pro slide de novo. Veja que a música de massa é cruel, cara. A música de massa é cruel. Por exemplo, no carnaval sempre sai a música de massa, não é não? Agora, por exemplo. Como é que é a música dela, minha filha? Da MC Lona, como é que é? Hã? Como é que é, minha filha? Sim, mas envolvimento pra você, né? Como é que ela dizia? Sento, Kiko devagar, né? Cara, veja. Alguém nunca ouviu essa música? Eu vou sentar devagar. Todo mundo já ouviu essa música, cara. Não importa a sua classe social, a sua idade, porque essa é o que a gente chama de música de massa. Ela tem um objetivo. O objetivo é vender. Não importa o que está sendo dito na música, não. O importante é, obviamente, o pessoal cair na onda e o pessoal consumir. Agora, quem garante que daqui a 5 anos MC Lona ainda vai estar fazendo música? Quem garante? Por exemplo, alguém lembra de uma música que eu acho que faz uns 10 anos e ela cantava assim, ó. Quer dançar? Quer dançar? É ou não é? Cadê o povo do bonde do Tigrão hoje? Não é não? Veja, a música de massa, ela tem uma importância fundamental. Simplesmente ser um produto para ser vendido. Um produto a mais. Porém, para a gente poder terminar, que o tempo avança, não necessariamente a arte ela serve só como alienação. Vai ter um cara chamado Walter Benjamin, que ele vai dizer que a cultura e a arte, ela serve como forma de conscientização. Como o tempo está avançado, eu tinha trazido 2 vídeos, um de um filme e uma música. O filme é o Alto da Compadecida. Na hora, quando está todo mundo para ser julgado, e aí a Compadecida chega para poder, obviamente, rogar por nós, como se pede, então, na reza, né? E aí vem toda uma crítica social. Quando Jesus Cristo vai defender o cangaceiro, que ele vai dizer que o cangaceiro, na verdade, é uma vítima do sistema,
quando viu o pai e a mãe serem mortos quando ele ainda era criança. E quando Nossa Senhora vai defender o João Grilo, que diz que ele fazia aquilo para poder sobreviver, porque ele não tinha nada. Depois tem uma música que eu trouxe, que não vai dar tempo para a gente passar, mas a gente vai resolver uma questão para terminar, que só faltam 2 minutos. Tinha uma música que eu trouxe, que é a música Estado Violência do Titãs, que faz também uma crítica, lembrando que esse material vai estar todo disponibilizado, não é isso? No site da Assembleia. É isso, companheiro? Tudo isso fica disponível, né? Para eles entrarem, verem os vídeos, tá? Então, a música que eu trouxe está na página 36, é a questão 7. Não. Na outra página, questão 8. Na questão 8, na página 37, diz assim: leia atentamente a letra da canção que foi escrita no final dos anos 80 pela banda cearense Atrito. Que banda é essa, Ceciliano? Era a minha banda. Quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha uma banda de rock. Aí a letra da música diz assim: nasci, só sou mais um numa família sem futuro. O meu tentar viver é um tiro no escuro. A gente quer fugir, mas a cifra não nos deixa. É bem melhor para ela que a gente nem se mexa. Preciso comer, minha fome incomoda. Aí eu roubo e então fecharam a porta. Grade na janela, cadeado no portão. Parede de concreto, é assim o meu vidão. Não adianta tentar fugir do sistema que nos rege. Para uns é caviar e para mim, talvez o pão. A falta de amor que tive e sempre tenho, suprido pelo ódio e a violência que me cercam, me deu um instinto de rebelde, de doente, que me faz sangrar qualquer um que se aproxime. Eu sei que o futuro que me espera é um abismo, na qual a queda é certa para nós os condenados. Veja que eu fiz essa música em 86, falando exatamente da violência daquele menino que nasceu na miséria e que está condenado à morte, que é a única certeza que ele tem, e que, infelizmente, ainda hoje, você vive a mesma situação. É uma obra atemporal, né? E talvez, infelizmente, daqui a 50 anos, ainda vai estar servindo ainda de análise da nossa sociedade. Se nós não fizermos nada, né? Porque o grande problema da nossa sociedade é que nós somos escravos sem perceber. O pior escravo é o que pensa ser livre. Nós que somos escravos da nossa própria ignorância. Bom dia, pessoal. Segue no canal do YouTube. Filosofia é fácil. Beleza? Um abraço, beijão.